Querido irmão, querida irmã, meu nome é Sérgio, meu sinal é esse. Eu tenho sido confrontado com o amor de Deus e desde 2017 eu e minha esposa Osana temos trabalhado para que a comunidade surda possa se envolver e receber a palavra de Deus traduzida na sua língua materna, em Libras. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, e nós vamos ter agora uma apresentação de outros queridos que vão participar dessa live conosco. Bem-vindo a mais uma live do DOT Brasil. Era para o nosso irmão o Diego estar aqui conosco, o pastor Alex, mas todos estão com muitos problemas, mas nós estamos aqui para dizer que Jesus é quem é o Senhor, quem toca esse projeto. Não é homens, A, B ou C, mas é o Senhor aquele que está à frente desse projeto. E nós queremos que os homens diminuam para que Cristo cresça nos corações da comunidade surda, de uma maneira geral. Amados, o livro de Filemon é um pequeno livro e nós estamos aqui com pessoas muito importantes que trabalharam arduamente para que isso se tornasse uma realidade. Eu queria, antes de mais nada, trazer o pastor Paulo Sérgio. Pastor Paulo Sérgio, bem-vindo. Deus abençoe. Obrigado por ter aceitado o convite de participar dessa live do lançamento. Obrigado. Muito bom. Boa noite. Obrigado pelo convite para participar dessa live. Me chamo Paulo Sérgio e este é meu sinal. Eu trabalho na equipe DOT, sou coordenador geral do Passo 10 e do Glossário, e nós trabalhamos unidos com todos. Agora eu quero trazer o pastor Américo, que é o nosso teólogo, que trabalha junto com a gente. Nós temos 3 teólogos que trabalham no nosso projeto DOT atualmente. Nós temos o pastor Américo, o pastor Flávio, que foi o pioneiro, e também o Itamar, que está em processo de treinamento. Entendeu? E estamos procurando outros pastores, teólogos e bilíngues que falem também Libras para poder estar ingressando nesse grupo seleto que trabalha para ajudar a compreensão da palavra de Deus para os intérpretes e para os tradutores. Bem-vindo, pastor Américo. Obrigado, pastor Sérgio. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Que alegria. Gratidão transbordante no nosso coração e alegria mesmo de estar trabalhando com todos os irmãos. Meu nome é Américo, sou pastor da Igreja Reformada do Pará e estou trabalhando no Passo 10. Tenho o prazer de estar trabalhando no grupo de validação da tradução. Meu sinal, este aqui, e a minha oração é que Deus continue abençoando a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar participando desta live de lançamento da carta de Paulo a Filemon. Que Deus abençoe. E agora, sem mais delongas, eu vou tirar aqui o pastor Américo rapidinho para trazer aqui o Patrick, que vai estar conosco aqui. Ele e o Diego trabalharam intensamente nessa carta, entendeu, tal? E ele veio aqui falar um pouco com a gente sobre a carta de Filemon, né? E queria que ele desse uma breve saudação aqui, depois ele vai voltar para conversar com a gente. Olá, boa noite para todos os irmãos, graça e paz. Este é o meu sinal, me chamo Patrick, moro em São Paulo e eu sou um tradutor da Bíblia. E eu estou feliz por essa oportunidade de participar nessa live, muito importante. Lançamento do livro e que tenhamos mais lives, que os surdos do Brasil possam estar assistindo esta live. Muito obrigado. Obrigado, Patrick. Obrigado, Paulo Sérgio. Obrigado, pastor Américo. E agora eu vou trazer aqui
novamente o pastor Américo, e ele vai estar conversando com vocês. Dentro do DOT, nós sempre procuramos trazer uma visão panorâmica para que os surdos, os intérpretes, possam ter uma noção da onde eles estão trabalhando, qual o contexto que eles estão inseridos, né? E para quem isso aí. Então, o pastor Américo agora ele vai nos dar uma pequena aula sobre o livro de Filemon. Deus abençoe, pastor Américo. Prazer tê-lo aqui conosco. Amém. Obrigado, pastor Sérgio. É muito bom estar com os irmãos, aqui mais uma vez participando de um lançamento, um novo lançamento de um livro da Bíblia Sagrada, e agora a carta de Paulo escrita a Filemon. Nosso coração se enche de alegria em ver o que Deus está fazendo no Projeto DOT. Agradeço ao pastor Sérgio pela oportunidade. É muito bom estar também trabalhando com o Ricardo, na interpretação, pastor Paulo Sérgio, Patrick, pastor Alex e toda a equipe do DOT que vocês já conhecem, já estão familiarizados. Aprove a Deus nos dá a oportunidade de compartilhar um pouco com vocês o panorama, um breve panorama da carta de Paulo escrita a Filemon. Esta carta é uma carta, irmãos, extremamente afetiva. Paulo escreve a sua carta a um homem chamado Filemon, e ele qualifica esse homem chamando de amado. Ele escreve ao amado Filemon. Filemon era um homem muito rico. Ele era um cidadão romano e fazia parte da igreja da cidade de Colossos. Ele tinha sido alcançado pelo evangelho, pela instrumentalidade do ministério do apóstolo Paulo. Filemon, tendo a sua igreja na sua casa, é um servo do Senhor. Paulo, quando escreve esta carta, ele escreve lá no início ao amado Filemon, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo. Alguns dizem que Áfia talvez tenha sido a esposa de Filemon, e Arquipo, muito provavelmente, o pastor daquela igreja ali no lar de Filemon. Tanto Filemon como Áfia, Arquipo e todos aqueles irmãos que faziam parte daquela pequena igreja eram pessoas que tinham fé do Senhor Jesus Cristo. Amavam o seu Senhor. Amavam a Cristo pelo que ele havia feito, isto é, libertado aquelas pessoas, como o Senhor fez conosco um dia, os libertou da prisão, da escravidão do pecado e os trouxe para a sua maravilhosa luz. Uma vez que Filemon, junto com aqueles irmãos, amavam a Cristo, esses também amavam todos os seus santos, todos aqueles que faziam parte da igreja, todos aqueles que servem a Deus, que serviam a Deus na sua época. Paulo escreve a este homem, Filemon, um homem que tinha aberto o coração para Cristo por intermédio de Paulo. Paulo escreve esta carta, irmãos, quando ele se encontrava na sua primeira prisão lá em Roma, por volta do ano 60 depois de Cristo, entre 61 e 62 depois de Cristo. Junto com a carta a Filemon, há outras cartas de prisão, que é a carta aos Efésios, aos Filipenses e aos crentes da igreja de Colosso, a carta aos Colossenses. Paulo então escreve este homem porque Paulo tem o intuito de mencionar uma outra pessoa, que é Onésimo. Onésimo tinha sido escravo de Filemon. Como homem rico, Onésimo, por alguma razão, tinha sido feito escravo. E era escravo, era um servo na casa de Filemon. Mas ele falhou no seu serviço de escravo. Ele falhou no seu serviço de servo e acabou fugindo da casa de Filemon. Não se sabe exatamente qual foi a razão da sua fuga. Alguns dizem que ele havia fugido porque tinha roubado algo do seu senhor. Outros dizem que ele havia fugido e então estava devendo o seu serviço de escravo ao dono da casa. E Paulo escreve a carta a Filemon intercedendo por ele,
por Onésimo. Eu lembro a vocês que lá no século I, a escravidão ela era normalmente aceita pela sociedade. E como se não bastasse, um escravo, um servo, não era considerado como uma pessoa, como um ser humano. Era considerado como uma mera ferramenta. Era semelhante, eu sempre digo, a uma enxada, a uma pá, a um facão, pelo simples fato de que o escravo trazia lucro ao seu senhor. E é exatamente aqui que nós encontramos o grande diferencial desta carta, a grande contribuição que o apóstolo Paulo dá quando escreve a carta a Filemão. Paulo é aquele homem que havia também sido alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo, quando o Senhor o encontrou e transformou a sua vida. Paulo sabe bem o que é ser perdoado por Cristo. Paulo sabe o que é ter a vida transformada. Paulo sabe o que é ser liberto. E Paulo, estando preso em Roma, recebeu Onésimo, aquele escravo fugitivo de Filemão, na sua cela, provavelmente. Paulo o evangelizou, o alcançou como evangelho, e, tendo entendido a manifestação da graça na vida de Onésimo, como pastor de Onésimo, discipulador de Onésimo, Paulo o aconselha para que ele volte ao seu Senhor, uma vez que ele tinha sido fugitivo. E Paulo também havia conquistado a vida de Filemão para o Senhor, é por isso que ele escreve a carta a Filemão, também ensinando a Filemão que o papel de Filemão agora, como cristão, era receber Onésimo, não como senhor escravo, mas agora como irmãos, como pessoas iguais diante do Senhor Jesus. Esse é o objetivo da carta quando Paulo escreve. Ele quer unir Onésimo como um escravo fugitivo, convertido agora pelo Evangelho de Cristo, a Filemão, um homem piedoso, que é amado também pelo apóstolo Paulo. Paulo, quando faz isso, irmãos, ele está, podemos dizer, anulando o sentido de escravidão. A Bíblia não se posiciona claramente sobre esta questão cultural da época, mas por intermédio desta carta, e aqui está a peculiaridade dela, por intermédio desta carta, a semelhança do que Paulo faz quando escreve aos Colossenses, Paulo deixa claro que em Cristo nós somos iguais, independentemente da condição financeira, social, nós somos iguais perante o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Paulo tem no seu coração o valor real do Evangelho. Paulo quer colocar no coração de Filemão, o Senhor, o verdadeiro valor do Evangelho. E Paulo faz isso também com Onésimo. Paulo escreveu a carta a favor desse servo, desse escravo agora convertido, que tem um nome cujo significado é útil, proveitoso. Porque Paulo sabia que Onésimo tinha sido anteriormente inútil ao seu Senhor, por sua falha, por não haver conhecido o Evangelho de Cristo. Mas uma vez que ele foi transformado pelo ministério do apóstolo Paulo, agora este homem deve viver de modo digno ao nome que ele leva. Ele será proveitoso para Filemão. Ele será útil para Filemão. Isso não é uma questão apenas de percepção de Paulo, no sentido teórico, mas Paulo mesmo havia experimentado a utilidade de Onésimo, porque Paulo diz que Onésimo foi muito útil a ele no ministério. Alguns até dizem que muito provavelmente Paulo queria manter Onésimo consigo, mas porque ele sabia do dever de Onésimo, ele então o enviaria de volta a Filemão. A carta não nos mostra como tudo foi encerrado. A tradição diz que Filemão recebeu Onésimo e que eles serviram ao Senhor juntos. Diz até a tradição cristã que Onésimo se tornou um bispo de uma das igrejas ali do final do primeiro século.
Paulo escreve, portanto, irmãos, a Filemão, para que ele receba Onésimo como filho amado. Paulo o tinha como filho amado. E disse, ele foi gerado entre algemas. Ele é um ser humano. Ele é um irmão no Senhor. Veja o poder que o evangelho faz. Transforma vidas. E nós temos conhecido esse Senhor. E o nosso objetivo é, irmãos, o nosso objetivo é, no projeto DOT, fazer com que surdos conheçam a Cristo, conheçam o poder transformador do Espírito Santo que atuou no coração de Paulo, que atuou no coração de Filemão e que atuou no coração de Onésimo, que tem trabalhado poderosamente nos nossos corações. Para concluir este breve panorama, a carta escrita a Filemão é uma linda epístola. Ela está repleta de interesse humano, de relacionamentos pessoais. Nós estamos vivendo uma época bastante difícil desde o início do ano passado com a Covid-19, onde pessoas têm se afastado, onde pessoas têm procurado não manter muito contato com outras pessoas. Nós entendemos que a responsabilidade, obviamente, por nossa parte, em cuidar da nossa saúde e de outras pessoas. Mas nós nunca podemos esquecer o valor do relacionamento pessoal, do relacionamento verdadeiro, que não advém de uma compreensão egoísta, de um coração sujo, mas vem como fruto da operosidade do Senhor Jesus nas nossas vidas. E a epístola de Filemão é linda por isso. E ela é útil para nós. Ela é atual por isso. Ela nos ensina que nós devemos servir ao Senhor, servindo aos irmãos. Paulo insiste com Filemão nesta carta para que ele receba Onésimo, não com base em algum interesse próprio, mas no amor, na marca dos seguidores de Jesus. O próprio Senhor Jesus ensinou isso em João capítulo 13. Ele disse, e saberão que vocês são os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Paulo, que amava o Senhor, que amava Filemão, que amava Onésimo, lutou para que esse amor cristão fosse vivido na prática. Nós também temos que viver o Evangelho de Cristo na prática. E lembrando do que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, Paulo disse, em Cristo não há escravo nem livre. Nós sabemos que nós fazemos parte de uma família, que é a família do Senhor, a família de Deus. Então, que Deus nos abençoe grandemente, que o Senhor alcance a comunidade surda brasileira por intermédio desta carta traduzida para a língua brasileira de sinais, a carta a Filemão, uma carta, como eu disse no início, extremamente efetiva, não porque o coração de Paulo estava amando simplesmente, mas porque o coração de Paulo amava por intermédio do coração de Cristo, que ama aqueles a quem ele salva, que ama aqueles que necessitam da sua salvação. E nós estamos muito alegres, porque aprove a Deus nos chamar para sermos instrumentos. Todos nós, teólogos, intérpretes, pastores, tradutores, todos aqueles que estão unidos nesse trabalho. Que o Senhor derrame das suas ricas bênçãos sobre o projeto DOT e que almas sejam alcançadas pelo Senhor, que a comunidade surda brasileira use a Bíblia Sagrada e que o Espírito Santo continue agindo por intermédio da sua palavra viva. Que Deus nos abençoe. Forte abraço a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Tchau, até a próxima. Maravilha essa aula, hein? Nossa, que maravilha. Muito feliz de ter o pastor Américo aqui com a gente, fazendo esse trabalho junto com o Flávio, com o Itamar, entendeu? Tirando as dúvidas dos surdos e ajudando eles a uma melhor compreensão dos textos, desde os originais até os comentários que dão tanto suporte para a gente poder fazer uma tradução fiel. Agora, eu gostaria de perguntar para o nosso querido
Patrick, o que ele, durante esse trabalho que ele fez junto com o Diego, entendeu, de tradução do livro de Filemon, como foi esse trabalho, como que ele percebeu o desenvolvimento da tradução ao longo desse capítulo. Olá, eu agradeço pela participação aqui nesta live, do DOT, para o Brasil todo. O que eu senti foi que, assim, a Bíblia, traduzindo, né, junto com meu amigo Diego, que eu estou honrando aqui, que ele é um seminarista, né, então a gente fez toda essa tradução junto do livro de Filemon, discutimos alguns sinais, né, foi enviado para o grupo de validação, que o Américo, que explanou agora, participa também, e aí, depois que foram aprovados, né, ficamos muito felizes, né, então trabalhamos em comunhão e todos juntos. Então, eu queria saber de você, Patrick, o que Deus mais falou ao seu coração ao longo desse processo de tradução? O que mais marcou você? Boa pergunta. O que marcou em mim, o que Deus falou em meu coração, na carta de Filemon, é que nós precisamos amar uns aos outros, né? Ter essa união, não vivendo assim, nessa escravidão, né? E o pastor Américo explanando, né? Foi muito bonito. Então, nós precisamos amar os nossos irmãos, né? Isso me marcou. Como tem sido para você, Patrick, a participação no DOT? Boa pergunta. Eu já estou no DOT há 1 ano, participando, mais ou menos, mais de 1 ano. Então, eu já traduzi capítulos do livro de João, de Mateus e agora de Filemon, né? Então, neste processo, neste trabalho no DOT, é muito importante, né? A Bíblia para os surdos do Brasil na sua língua, né? Na Libras. Então, isso é muito importante. O trabalho, todo o processo, eu percebi um crescimento, né? E eu estou aqui para crescer mais e está sendo muito bom. No DOT, o Polo São Paulo, o grupo do Polo São Paulo também trabalhando junto, produzindo muito, então está sendo muito bom. Maravilha! Muito obrigado, Patrick, pelo seu depoimento aqui conosco. Eu vou trazer aqui também o Paulo Sérgio, para poder a gente conversar com ele também, tá? É um bate-papo muito informal, é quase que uma prestação de contas daquilo que nós fizemos ao longo desse trabalho do DOT nessas oficinas, né? Entendeu? E eu queria saber aqui do pastor Paulo Sérgio que nós estamos num momento muito importante, entendeu? Onde nós vamos estar lançando, entendeu? Um aplicativo para que as pessoas possam ter a Bíblia na palma da mão no seu celular, entendeu? Então, eu queria saber dele qual a expectativa e como ele vê esse momento de lançamento do aplicativo, que vai, se não me engano, vai até o final do mês de julho, ele deve já estar disponibilizado com alguns livros para que possa toda e qualquer pessoa, sem custo nenhum, as pessoas usarem os aplicativos. Boa noite para todos.
nesta live, né, outra vez com o Dot, o lançamento do livro de Filemon. Nossa, poxa, estou muito feliz no Dot, por quê, né? Por conta desse lançamento do livro de Filemon, estou muito feliz, muito feliz. O app será lançado, né? Não é eu, né, para mim só, não, no Brasil todo. Por que eu estou ansioso? Porque é na Libras, né? Na língua dos surdos. Então, esse app será lançado, vai ser muito bom, muito bom. E o que é importante nesse app, né? Que será lançado? É que os surdos, eles precisam ver, né? Os surdos, eles gostam. Os surdos têm celular, têm tablet, e no português, né? A Bíblia no português, não consegue, mas no app, quando sair a Bíblia em Libras, os surdos vão ver, nossa, vão sentir, vai ser muito bom, né? E o importante é a salvação, né? A salvação dos surdos do Brasil. O app, né, como já foi falado, é de graça, não vai pagar nada. Vamos divulgar isso, norte, sul, leste, oeste, no Brasil todo, para todos os surdos, né? Os surdos veem, vai ser muito bom, é na Libras, né? Na sua língua, né? Então, é visual, muito, muito bonito, e os surdos dá para ter esse impacto, né? Sentirem isso, né? Por quê? Porque através do Espírito Santo tocando no coração de cada surdo, com este app, eles vão sentir, eles vão... É igual a Bíblia, só que na sua língua, né? A gente lê em português, sente sim, e vai ser agora na Libras, e o surdo vai sentir também, através do Espírito Santo. E a maioria, né, dos surdos, eles falam para mim, poxa, tá em português, agora, com este app, uau, né? Vai ser um lançamento incrível. E eu acredito, sim, que os surdos vão baixar o app, muitos. Vai ser muito. Eles vão fazer o download muito. Por quê? Porque muitas igrejas, o ministério, os surdos não têm. Tem igrejas pequenininhas, em cidades pequenas, e os surdos estão lá, e não tem Jesus, não tem Cristo, né? E pode ser sim que através desse app eles reconheçam, né? Vai ser muito bom. E Deus abençoe, vai ser toda a expectativa para julho, poxa, para ter esse lançamento. Muito bom. Pastor Paulo, o senhor, dentro do DOT, o senhor tem trabalhado em diversas áreas, né? O senhor trabalha no glossário, o senhor trabalha na validação do passo 10 e tudo mais e tal. Isso tem sido prazeroso? Como tem sido isso para o irmão? Como é que é o seu trabalho? Conta um pouquinho aqui para o pessoal. O pessoal quer conhecer um pouco mais de como é essa realidade, o bastidor que está por trás daquilo que é o resultado final, que é a Bíblia, né? Mas como é que é isso? O senhor pode falar um pouquinho para a gente? Então, surdos que trabalham no glossário, este é o sinal. Tem essa troca de experiências, né? Todos estão na sua casa, e aí a gente estuda em relação a conceitos de palavras, né? Então, se dá para usar aquele sinal, não dá, outro surdo dá uma opinião. Então, a gente trabalha dessa forma, né, no glossário, para que um sinal saia na sua própria língua, né, na Libras, que os sinais sejam perfeitos, não é um sinal à toa, que foi criado ali, não. Então, os surdos de várias regiões, né, então a gente fica percebendo, no passo 10, então a gente percebe que se precisa dessa criação de sinais, né, e tenha
o glossário que faz também a pesquisa para a criação do sinal, né? Então, a gente trabalha desta forma, né? Se pode criar ou não pode criar. Então, por exemplo, tem no manuário, tem tem um livro Clamor do Silêncio. Então, tem todos esses, né, que a gente pesquisa e depois a gente traz para o glossário para fazer essa criação do sinal. Bom, gente, agora eu queria passar para vocês um pequeno videozinho que eu pedi para a equipe que está trabalhando na produção do aplicativo, sobre o aplicativo, para vocês tomarem uma aguinha na boca, entendeu? De como vai ser e como vai ser bom você poder usar, tá? Então, assiste aí, entendeu? E daqui a pouco a gente volta. Obrigado, pastor Paulo Sérgio. Obrigado, pastor Patrick. E agora eu queria pegar o pastor Américo, aqui meio de improviso, entendeu? Pegar ele e perguntar para ele como tem sido utilizar a Bíblia Dot em discipulado com o seu projeto missionário. Pastor Sérgio, a experiência tem sido muito boa. Nós estamos há um ano, mais ou menos, trabalhando com o projeto Bíblia Surdos, aqui em Belém do Pará. E nós temos trabalhado exatamente com o Evangelho de João do projeto DOT. No início, eu comecei trazendo o texto em português junto com a Bíblia em Libras. Os surdos gostaram, mas a partir do momento em que eu mudei só para a Bíblia em Libras, eles ficaram fascinados. Então, eles assistem o vídeo, eles fazem muitas perguntas, e é muito bom ver nos olhos do surdo o brilho quando eles conseguem entender aquilo que eles estão vendo. Porque quando nós mostrávamos o texto em português, sempre havia muita pergunta sobre sinais, o que significa essa palavra, o que significa aquela, e a fluência do texto, então, ela era prejudicada. Quando se coloca a Bíblia em língua de sinais, os surdos que dominam a língua de sinais, conhecem a língua de sinais, conseguem acompanhar o texto. Aquele parágrafo que nós estamos trabalhando, eles conseguem acompanhar do início ao fim. E a compreensão fica incrível. Os surdos têm sido extremamente abençoados de fato com esse projeto, pastor Sérgio. Pastor Paulo, pastor Américo, Patrick, Ricardo e toda a comunidade surda brasileira, entendeu? Agora é um momento histórico. Nós estamos agora para lançar o livro de Filemão. E aí, eu queria pedir ao pastor Paulo Sérgio que ele fizesse uma oração antes de lançarmos esse livro, para que Deus fale ao coração das pessoas quando elas
lerem, que elas verem essas imagens, elas possam sentir Deus falando ao seu coração do seu grande amor, tá? Então, pastor Paulo Sérgio, o senhor pode falar para a gente, por favor? Pode fazer essa oração, entendeu? A respeito do lançamento desse livro. Boa noite novamente, vamos orar. Pai, te agradeço por este momento. Nós do DOT, junto com o Senhor, com Ti, nos dando inteligência e Te servindo, Senhor. Neste livro de Filemão, hoje, nesta noite, com este lançamento, com esta live, todos aqui assistindo, Senhor, e mostrando para o Brasil todo, ó Pai, para os surdos, para cada surdo, Senhor, que precisam aceitar Jesus Cristo, Senhor. E com esta Bíblia na sua língua, e que nesta noite, essa daqui é minha oração, ó Deus, por nosso trabalho DOT, na validação, no passo 10, dos tradutores, Senhor, os polos, Pai, abençoe essa união, Senhor. E continuamos no DOT como família, unidos, ó Pai, juntos contigo. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, agora, entendeu? Eu vou pedir ao nosso querido Patrick, ele que foi quem trabalhou junto com o Diego arduamente para que esse trabalho ficasse pronto, que ele, então, desse a voz de comando para a gente soltar esse livro. Em nome de Jesus. Então, agora, neste momento, no livro de Filemão, traduzido para a língua brasileira de sinais, e vamos ter essa oportunidade de assistir várias vezes, quantas vezes precisar. O pastor Américo explanando para nós, foi muito bom, e agora nós temos o livro de Filemão lançado. Então, vocês podem estar me assistindo, mas não sou eu ali. Ali é Deus falando com vocês. Então, vai ser muito bom. E eu espero encontrar vocês no futuro. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, para Filemão, nosso amado amigo e cooperador de trabalho. E a nossa irmã Áfia, a Arquipo, nosso soldado companheiro, e a igreja que se reúne na tua casa. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vós. Sempre agradeço ao meu Deus, lembrando-me de ti em minhas orações. Tenho ouvido do amor e da fé que tens no nosso Senhor Jesus e a todos os santos. Eu oro para que o compartilhar da tua fé seja efetivo para o conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Por causa do teu amor, irmão, tenho tido muita alegria e consolo, porque o coração dos santos, por teu intermédio, tem sido reanimado. Por isso, embora eu tenha liberdade em Cristo para ordenar o que deves fazer, em nome do amor, prefiro solicitar. Eu, Paulo, um homem velho e agora prisioneiro por causa de Cristo Jesus. Eu peço a ti, em favor do meu filho Onésimo, a quem gerei enquanto estava na cadeia,
pois ele antes foi inútil para ti, mas agora é útil, tanto para ti quanto para mim. Eu envio de volta para ti ele que é meu próprio coração. Eu preferiria mantê-lo comigo, para que ele pudesse ajudar-me em teu lugar, enquanto sou prisioneiro por causa do Evangelho. Entretanto, não quis fazer nada sem o teu conhecimento, para que a tua bondade não fosse por obrigação, mas de livre vontade. Talvez por isso ele tenha sido separado de ti por um momento, para que o tivesses de volta definitivamente. Não como um escravo, mas melhor que um escravo. Um amado irmão, especialmente de mim, e mais ainda de ti, tanto na carne quanto no Senhor. Então, se tu me consideras companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Se ele te prejudicou ou deve algo a ti, coloca isso em minha conta. Eu, Paulo, escrevo isso com minha própria mão. Eu te pagarei sem mencionar que me deves até mesmo a ti. Sim, irmão, que eu receba de ti esse favor pelo Senhor. Reconforta o meu coração em Cristo. Confiado em tua obediência, estou escrevendo a ti, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Ao mesmo tempo, prepara um quarto de hóspedes para mim, pois espero que, por meio de vossas orações, eu vos seja restituído. Saúda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus. E também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros de trabalho. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vosso espírito. Amém. Olha, gente, que maravilha! Glória a Deus! Fantástico! O livro de Filemão está lançado. Muito obrigado, Jesus. Que o Senhor abençoe você, meu irmão, você, minha amada, que estão assistindo, e que Deus possa falar profundamente no seu coração. Entendeu? Nossa gratidão ao nosso irmão Diego, que está passando por uma prova muito grande com a saúde da sua mãe. Que o Senhor o ajude sua mãe, meu irmão, e que você possa vencer mais esse desafio aí. Nós estamos juntos contigo, viu? Te amamos muito, tá? Que o Senhor possa te cobrir com bênçãos sobre bênçãos, em nome de Jesus. E obrigado a todos da família Dott que colaboraram. Que a paz de Cristo possa estar nos corações e que em breve mais e mais livros possam estar sendo lançados. Até a próxima live, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos.